Meus irmãos, paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, põe um pouquinho mais baixo. Aqui o meu retorno. Tá muito alto aí não? Tá bom aí? Atrás? Tá bom? Pode ficar tranquilo que a gente entende que a criança não tem a mesma disposição para poder permanecer quietinha por muito tempo. Então, se ela der um chorinho aí, vai ser tudo considerado, tá bom? Não está bom ainda não aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está no telão? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Havendo a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. Tome assento. Meus irmãos, amigos que estão aqui nesta noite, quando nós olhamos para os benefícios da morte de Cristo, nós não podemos avaliar de forma correta o que significa, na sua plenitude, na sua totalidade, o sacrifício da cruz. Quando nós olhamos para o Salmo 116, versículo 12, esse salmo, a maioria dos salmos são atribuídas a Davi, a Moisés, parece que Salomão, tem os dois, mas alguns tentam atribuí-lo a Davi, mas alguns estudiosos não chegam à conclusão, que ele é anônimo. E o Salmo 116 traz um cântico de alguém que foi perseguido, de alguém que passou por muitas provações, de alguém que escapou da morte e que teve grandes livramentos. E nessa parte do Salmo 116, versículo 12, ele vai perguntar: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Eu gostaria que nesta noite você que está aqui pudesse fazer essa reflexão e também fazer essa pergunta para Deus. Quando você olha para a cruz, quando você olha para a obra da redenção da sua alma, da nossa alma,
Será que você pode chegar a uma conclusão que você pode dar alguma coisa em troca dessa obra, desse resgate? O salmista ficou em choque ao ver que tantos livramentos, tanta bondade de Deus foi atribuída a ele, diante dos livramentos, dos laços, das perseguições. E ele então vai dizer: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Só que quando você continua lendo os Salmos, no versículo 13, ele vai começar a chegar a uma conclusão de que a maneira dele retribuir era adorar a Deus através da obediência, da adoração. O versículo 13 vai dizer assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Ele começa a se comprometer em fazer aquilo que ele não estava fazendo, reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo a salvação que ele teve. Ele vai chegar a uma conclusão, que o que ele poderia dar a Deus era uma vida de obediência ao Senhor. O versículo 15, ele diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Versículo 16: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Tem mais um: oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. O que nós podemos entender nesta noite? Assim como o salmista, ele vai perceber que o sacrifício que agora lhe cabia fazer, em gratidão a tudo que Deus fez por ele, era uma vida de obediência, uma vida de entrega, pela salvação que ele teve, pela libertação que a ele foi conferida. Ele então agora propõe servir a Deus com integridade, estar na presença do Senhor. Meus queridos, o que você entende? Certa feita, Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele fez uma pergunta para os seus discípulos: o que diz os homens ser o filho do homem? Já preguei essa mensagem aqui esses dias. E uns disseram: uns diz que o Senhor é Jeremias, outros diz que o Senhor é um dos profetas. Mas aí ele faz uma segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós precisamos saber o que Jesus é para nós. Nós não podemos ter Cristo como o mundo tem. O mundo vê Cristo como mártir, como homem bom. O Islã vê ele como um profeta, mas não como Cristo. E o que Jesus quer é que nós venhamos entender
realmente Ele é para nós. O apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não teve dúvidas, diante de tantas inconstâncias no seu ministério, seguindo Jesus. Ele vai trazer uma resposta, ele vai dar uma resposta de alguém que realmente identificou quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não teve dúvidas ao fazer essa declaração. Jesus então disse: essa revelação veio do meu Pai. Foi Deus quem tu revelou isto. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo nessa parte da sua carta aos Colossenses, Paulo está falando de falsas religiões que se intrometia na igreja daqueles dias. Era uma luta tremenda. Paulo deixava os irmãos afinadinhos na fé, na doutrina, na oração, no partir do pão. E quando ele saía, entrava as heresias no meio do povo, procurando confundir o povo, procurando trazer o cumprimento das leis, das ordenanças anteriores a Cristo, para que a pessoa pudesse ser salva. E aqui nessa parte, Paulo vai procurar trazer ciência para os colossenses acerca do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Eu gostaria que nesta noite você também procurasse, como salmista, no Salmo 116, procurasse se preocupar em como retribuir a Deus tudo o que Ele fez. Embora eu e você jamais poderemos comprar a salvação, jamais poderemos dar em troca qualquer sacrifício pela nossa salvação. Ela já foi conquistada, o preço já foi pago. Assim como o salmista, ele dá uma meia volta e procura: o que darei por tudo que o Senhor me tem feito, por todos os seus benefícios? Assim também nós precisamos parar e refletir sobre aquilo que nós ouvimos diariamente aqui nesse templo, sobre as doutrinas que nós ministramos, sobre as exortações que nós fazemos, a chamada que nós fazemos diariamente, para que possamos nos aproximarmos mais de Deus e servi-lo com alegria. Eu acho que as pessoas que não têm alegria em servir a Jesus, que não fazem nenhum sacrifício para poder agradá-lo, é porque ainda não entendeu o valor da sua morte na cruz do Calvário. Quando nós não propomos renúncia na nossa vida, quando nós não lutamos contra o pecado, quando nós não abrimos mão daquilo que muitas das vezes agrada a nossa carne e não agrada o nosso Deus, quando nós não fazemos isso, quando nós não lutamos contra isso, é porque ainda não sabemos avaliar, mesmo que de forma distante,
o grande valor do sacrifício de Jesus. E o apóstolo Paulo vai mostrar à igreja de Colossos que Jesus Cristo efetuou uma obra gloriosa, eterna e única. O apóstolo Paulo vai trazer uma palavra metafórica para os colossos. Ele vai trazer um ensino de forma parabólica, para poder ensinar uma grande verdade espiritual. Ele começa dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Paulo vai fazer menção de uma cédula. A cédula, ela era uma confissão de dívida que a pessoa fazia. E nós conhecemos esse tipo de confissão de dívida. E o apóstolo Paulo, então, vai abrir os olhos dos colossenses para uma grande verdade espiritual. Ele vai mostrar que todas as dívidas que foram acumuladas pelos os seus ouvintes, pelos colossos especificamente aqui, mas se estende a toda a humanidade, mas se estende especificamente para aqueles que seguiam a lei, porque ele fala de uma forma clara aqui, fazendo menção à lei, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Paulo está falando aqui de mandamentos que mostrava para eles o seu pecado, a sua dívida, mas que não trazia consigo uma saída para aquela dívida. A lei revelou o pecado do homem, mostrou, a lei trouxe a revelação, trouxe a clara o pecado dos homens daqueles dias, mas não trouxe a solução dos pecados. Todos estavam entupidos de dívidas, porque o pecado, ele constitui-se uma dívida diante de Deus. Todo pecado que nós cometemos, ele constitui-se uma dívida diante de Deus. Só que essa dívida é impagável por nós. Era impagável para os praticantes da lei. E Paulo agora vai tornar claro a obra da redenção da cruz. Ele vai dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, de alguma maneira era contra nós. Está falando dos seus dias. E Paulo mostra que eles não tinham saída. Mas aí ele mostra que Cristo, ao descer, ao pregar a salvação pela fé, através da sua morte na cruz do Calvário, Paulo vai mostrar que aquele que devia, mediante a lei, tinha que pagar com a sua própria vida, ou pagar de alguma maneira que não era possível. A vida que ele desse não pagaria a dívida. Poderia fazer o que quisesse, levá-lo
os filhos, a esposa, todos os seus bens. A lei não dava saída para o pecado. Mas o Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz, aquela morte horrenda, uma morte que era exclusividade, aquela sentença era exclusividade de pessoas da mais pior espécie, com pecados horríveis. A morte de cruz, ela começou com os babilônios, os persas, a Síria. Era uma morte muito cruel. E os romanos pegaram aquela forma de sentenciar os seus criminosos. Eles aperfeiçoaram ela. E a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si a cruz, a sentença que era para que eu e você pagasse. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que estava sobre nós, que era sobre nós, Ele tomou sobre si e nos deu o perdão dos nossos pecados. Aquela cédula continha nominalmente o que a pessoa devia, as suas faltas, a sua dívida diante de Deus. Era algo espiritual, não era uma escrita literal que Paulo está falando. O pecado constitui-se uma dívida diante de Deus, e todo dia pecamos, todo dia falhamos, e ele vai se avolumando diante de Deus. E Paulo então olha para os colossenses e diz: vocês não poderiam pagar, mas havendo Cristo morrido na cruz do Calvário, Ele riscou a cédula. A palavra riscar significa também apagar. Ele apagou as nossas dívidas, que de alguma maneira nos era contrária. Ele agora não anulou a lei moral, mas ele deu uma solução para todos que estavam presos nos seus pecados. Ele aliviou, ele tomou sobre si os nossos pecados, a dívida que de alguma maneira era contra nós, cancelando a dívida. E quando Cristo cancela a nossa dívida, os nossos pecados, está cancelado. Ninguém pode ressuscitar os teus pecados, os pecados que Cristo perdoou. Quando você vai para Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que os justifica, porque foi Cristo que morreu, porque foi Cristo que ressuscitou. Ninguém pode acusar um justificado do Senhor. E o apóstolo Paulo então continua dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz.
a morte que eu e você teríamos que passar por ela, Cristo morreu por nós. A dívida que era impagável, Cristo pagou a sua dívida, tomou todas as cédulas, tudo aquilo que você devia para Deus, Ele satisfez a exigência de Deus quanto ao pecado. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, é isso? Isso. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, perderam a comunhão. Mas Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Deixa eu te dizer uma coisa: o pecado que não for perdoado, confessado e perdoado por Jesus, levará a pessoa à morte, levará a pessoa à separação do Senhor Jesus. Portanto, nós não podemos ser coniventes com o pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira o céu por herança. E tem uma maneira que nós podemos nos livrar dos nossos pecados, é reconhecê-los e confessá-los a Jesus e deixarmos. Muitas pessoas estão brincando com o pecado, muitas, e nós estamos vivendo um momento ímpar da igreja. Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos estar alertos. Assim como aquelas virgens da parábola das 10 virgens precisavam estar, todas alertas. 5 foram prudentes, mas 5 foram imprudentes. Muitos estão dentro da igreja, estão de forma imprudente. Outros estão sendo prudentes, mas outros estão sendo imprudentes. E a pergunta que eu faço: de qual lado você está? Das prudentes, dos prudentes ou dos imprudentes? Daqueles que estão esperando a volta do Senhor hoje, ou daqueles que estão esperando que o seu Senhor tardará? Meus irmãos, nós podemos fazer planos, nós podemos planejar viagens, negócios, muito, mas antes do seu plano, antes de nós planejarmos as coisas transitórias desta vida, nós precisamos estarmos cientes que Cristo pode voltar antes da viagem, antes da realização do negócio, antes da realização do casamento, antes da sua formatura, antes de você ter filhos, antes de ver seus filhos sendo bem-sucedidos. Essa é uma realidade. Cristo voltará a qualquer momento. E essa é a mensagem que eu trago para vocês nesta noite. Valorize a obra da redenção. Valorize o preço que foi pago por você. Não foi um preço qualquer. O preço que Jesus pagou satisfez a exigência de Deus, porque o salário do pecado, a recompensa para quem vive no pecado e não se conserta, é a morte. E essa morte que Paulo está falando aqui é a separação eterna de Deus. Não é só a morte física, não é só a morte física. Oxalá se a morte física fosse uma morte
que nos livrasse do pecado e levasse nós ao encontro de Deus. Mas a morte física pode ser sucedida pela morte eterna, a separação eterna de Deus. Portanto, nesta noite, se você está ouvindo a voz de uma atalaia de Deus, dê crédito a esta pregação. Vamos ficar de pé.